Entre colinas silenciosas e picos imponentes, uma pequena vila acolhia uma jovem sonhadora, Helena. Helena, uma jovem sonhadora, morava com os avós em uma pequena vila escondida entre as colinas verdejantes do interior. As montanhas eram seu refúgio desde menina. Criada pelos avós, um guarda florestal e uma enfermeira, Helena aprendeu desde cedo o respeito pela natureza e a coragem de cuidar dos outros. Seu avô trabalhava como guarda florestal e sua avó era enfermeira da clínica comunitária. Desde pequena, ensinaram Helena a respeitar a natureza e a ajudar quem precisasse. Ainda criança, Helena se apaixonou por trilhas e escaladas. Frequentou com entusiasmo um clube de montanhismo, onde seu talento foi notado logo nas primeiras semanas. Pouco tempo depois, participava de desafios de escalada organizados entre vilarejos. Ao terminar o ensino médio, Helena já era considerada uma alpinista veterana. Conhecia cada trilha e cada perigo das montanhas ao redor. Muitos moradores pediam sua orientação antes de se aventurar. Inspirada pelo avô, Helena decidiu seguir carreira na proteção ambiental e resgate de montanhistas. Passou meses se preparando para a prova de admissão da Escola Nacional de Resgate, estudando primeiros socorros, geografia e técnicas de salvamento. O último dia antes de partir foi especial, o céu estava de um azul profundo, e o perfume das flores silvestres enchia o ar. Helena resolveu fazer uma última expedição, como uma despedida. Ela preparou seu equipamento na véspera, testou todos os mosquetões, conferiu os nós nas cordas, abasteceu a mochila com água, alimentos, kit de primeiros socorros e uma lanterna de emergência. Também certificou-se de que o rádio de comunicação estava funcionando perfeitamente. Ao amanhecer, Helena deixou a casa, saudando o novo dia com um sorriso. O canto dos pássaros ecoava pelos vales, como um augúrio de boa sorte. Escolheu trilhar o lado norte das montanhas, onde um velho carvalho de tronco retorcido marcava o início do caminho.
As primeiras horas foram entre bosques densos e trilhas sombreadas. Helena caminhava num ritmo tranquilo. Apreciava cada flor, cada sopro do vento. Parava para tirar fotos, guardando lembranças daquele lugar que tanto amava. Quando a trilha começou a clarear, surgiram campos de altitude. Flores minúsculas coloriam o solo pedregoso. O ar tornou-se mais frio e rarefeito. Chegando a um mirante natural, Helena avistou o vale todo dourado pelo sol da manhã. Enquanto se preparava para fotografar, um som estranho chamou sua atenção, algo entre um gemido e um choro, vindo de algum ponto abaixo. Helena escutou atenta. O som repetiu-se, carregado de dor. Aproximando-se da borda, viu uma pequena loba cinzenta presa numa fenda entre pedras. Sua pata traseira estava firmemente enroscada. O filhote, tremendo de medo e dor, tentava inutilmente se soltar, aumentando ainda mais seus lamentos. O cenário era angustiante. Um súbito rosnado cortou o ar. Helena olhou para cima. Uma loba adulta circulava nervosamente uma saliência acima, tentando descer. Era a mãe, desesperada para ajudar sua cria. As tentativas da loba geravam deslizamentos de pedras que ameaçavam despencar sobre o filhote. Helena entendeu que precisava agir rápido. Pegou o rádio e enviou um sinal para seus avós, transmitindo sua localização e planos. Tirou a corda da mochila, prendeu-a firmemente em uma árvore próxima e iniciou a descida arriscada. O paredão era quase vertical, exigindo precisão extrema. A rocha, escorregadia pelo orvalho, tornava tudo ainda mais difícil. A loba rosnava alto, lançando pedras e galhos, tentando proteger seu filhote.
Helena manteve a calma. Desceu lentamente, cada passo calculado, cada movimento verificado 2 vezes. Depois de longos minutos de tensão, alcançou o nível da pequena loba. A fenda era tão estreita que mal havia espaço para se mover. Aproximou-se com cuidado, falando em voz baixa e suave. No início, a loba filhote tentava se afastar, mas aos poucos, percebendo a serenidade de Helena, foi se acalmando. Helena inspecionou a pata presa. Por sorte, não parecia quebrada, apenas ferida. Usando uma alavanca improvisada com uma pedra maior, Helena conseguiu soltar a pata. Amparou a loba, que tremia de exaustão e medo. Agora vinha o desafio: descer a loba com segurança até o solo do vale. Ela amarrou o animal delicadamente na corda, ganhando sua confiança através de toques gentis e sussurros. Desceu a loba primeiro, metro a metro, com esforço titânico. Quando finalmente pousou no solo, Helena sentiu o corpo inteiro latejar. Com as forças que ainda lhe restavam, iniciou sua própria descida. Cada movimento exigia concentração extrema. Ao chegar ao chão, caiu de joelhos, exausta. A loba filhote se aproximou, cheirou suas mãos e lambeu seus dedos, um gesto de gratidão silenciosa. De repente, o mato estalou. A loba adulta apareceu, seus olhos atentos. Helena não se mexeu. A loba aproximou-se lentamente, cheirou a filha, depois Helena.
Então, em um gesto que jamais esqueceria, a loba encostou o focinho suavemente na testa de Helena antes de se afastar, reunindo-se a filhote. Pouco depois, os avós de Helena chegaram. Encontraram-na sentada na relva, cercada por pegadas frescas de lobo. O avô a abraçou forte. A avó, com lágrimas nos olhos, tratou rapidamente dos ferimentos nas mãos e braços de Helena. Juntos, retornaram devagar à vila, cada um silenciosamente absorvendo o milagre que presenciaram. No dia seguinte, Helena partiu para seu treinamento. Levava não apenas a mochila cheia de equipamentos, mas também a lembrança de um gesto selvagem de confiança, e a certeza de que estava no caminho certo. Sempre que a vida parecia difícil, ela se lembrava daquela manhã entre montanhas, onde coragem, respeito e compaixão mudaram o destino de 3 vidas.